Bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso. Na aula de hoje vamos aprender o que são e para que servem os ponteiros. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que são. Bom, ponteiros são simplesmente variáveis, que ao invés de guardar valores como as variáveis comuns, elas guardam endereços de memória. E esse endereço de memória normalmente é a posição de uma outra variável. Tá? Agora, antes da gente partir para alguns exemplos para demonstrar os ponteiros, vamos ver como se declara e como se trabalha com uma variável do tipo ponteiro. Bom, a declaração é bem simples. Basta utilizar o operador asterisco. Se eu quero criar uma variável que vai guardar um endereço de um inteiro, por exemplo, eu faço assim, int asterisco nome. Por exemplo, int asterisco p, que é o nome da minha variável ponteiro. Dessa forma, a minha variável p é um ponteiro que só poderá guardar endereços de inteiros. Não confunda. Essa variável p, ela nunca poderá conter um valor inteiro. Só o endereço de um valor inteiro. Tá? Outro operador imprescindível na manipulação de ponteiros é o e-comercial. Ele é usado para acessar o endereço de uma variável. Por exemplo, considerando a variável p criada há pouco, imagine que agora eu crio uma variável inteira chamada x. Tá? E se eu quiser passar o endereço de x para a minha variável p, que guarda endereços de inteiros, eu tenho que utilizar o operador dessa maneira. P, que é um ponteiro, recebe o endereço de x. Tá? A partir de agora, o ponteiro p, a gente fala que ele passa a apontar para x. Ele é um ponteiro que na criação dele ele é simplesmente um ponteiro, não aponta para nada. Assim que eu coloco ele, assim que eu faço com que ele receba o endereço de x, aí ele passa a apontar para x. Tá? O operador asterisco, que a gente viu primeiro, também tem uma outra função, que é a de permitir o acesso à variável por meio do ponteiro. Se eu quiser trabalhar com a variável x através do ponteiro p, eu utilizo o operador asterisco. Continuando o nosso exemplo, vamos supor que a variável x receba o valor 5. Como p aponta para x, lembra que ele recebeu o endereço de x no slide passado? Então p é o endereço e asterisco p é o conteúdo que se encontra nesse endereço. Portanto, nesse caso, o asterisco p é a mesma coisa que o valor 5, é a mesma coisa que x. Tá? Agora, para ficar mais fácil da gente entender, vamos entender isso com a ajuda de um esquema gráfico que representa a memória do computador. Tá? Quando eu crio um ponteiro p, o compilador reserva um espaço na memória para ele. Da mesma forma, quando eu crio a variável x. Reparem que nesse esquema o endereço da variável x é 0015. Logicamente que esse endereço é um endereço hipotético, só para a gente entender como é que funciona. Então, quando eu executo essa operação de atribuição, p recebe o endereço de x, o ponteiro p passa a valer 0015. Por quê? Porque 0015 é o endereço de x. E quando eu atribuo 5 a x, x passa a valer 5, do jeito que está. Vamos ver se a gente aprendeu. Para essa situação representada aí, quanto que vale p? Bom, p é o endereço de x, então ele vale 0015. Quanto que vale x? Bom, x recebeu 5, então x está valendo 5. Agora, quanto que vale o endereço de x? Bom, x está localizado no endereço 0015, então o endereço de x é 0015. Tá? E quanto que é asterisco p? Asterisco p é o que está no endereço p. É o que está no endereço apontado por p. Qual que é o endereço apontado por p? 0015. E o que tem lá no endereço 0015? X, que é o valor 5. Agora, para completar o nosso entendimento aqui. Endereço de p existe? Existe. P é uma variável também, apesar de ser um ponteiro, é um tipo de variável especial. Então, ela também está na memória, então também tem um endereço para ele. Qual que é o endereço de p? É 0013. Tá? Então, e-comercial p, ou seja, endereço de p, existe. Tá? Agora, asterisco x existe? Não. Se x não é ponteiro, então ele não pode apontar para nada. Então, isso não existe. Tá? Só para complementar, como asterisco p e x
são o mesmo valor, então ao invés de x recebe 5, eu poderia ter feito asterisco p recebe 5. Tá vendo lá em cima? Eu troquei x por asterisco p. Tá? Poderia também dar o mesmo efeito. Tá certo? Bom, continuando com o nosso aprendizado, além do que já vimos, existe também a possibilidade de atribuição entre ponteiros. Ou seja, ainda no nosso exemplo, eu poderia criar um outro ponteiro q, assim, e atribuir para ele o valor de p, assim, simplesmente q recebe p. Dessa forma, tanto p quanto q passam a apontar para o mesmo endereço, que nesse caso aí é o de x. Tá? Outro recurso que pode ser utilizado entre ponteiros são os operadores relacionais. Dessa forma, eu posso realizar comparações entre ponteiros, como nos exemplos abaixo. Eu posso perguntar se um ponteiro é maior que o outro, se é igual, se é diferente, e assim por diante. Tá? Mais um outro recurso inerente aos ponteiros é que, como ponteiros também são variáveis que ocupam memórias, ponteiro para ponteiros podem ser criados. Imagine a seguinte situação. Int a, né, que é um inteiro, int asterisco y, que vai ser um ponteiro para um inteiro. Né? Então vamos lá, eu criei um inteiro aqui, que está sendo armazenado no endereço 001, hipotético. Um ponteiro para um inteiro, que está sendo armazenado no endereço 0100, e um ponteiro para um inteiro, que está sendo armazenado no endereço 0250. A partir daí eu posso realizar atribuições como essas. A recebe 25, pode, não pode, porque se A é do tipo inteiro, ele pode receber um valor inteiro. Y recebe o endereço de A. Por que eu posso fazer isso? Y é um ponteiro para um inteiro, então ele tem que receber endereços de inteiros. Né? Então ele pode receber o endereço da variável A. E x pode receber o endereço de y, porque x ele é um ponteiro para um ponteiro de um inteiro. O ponteiro de um inteiro que eu tenho aí é o y, então x pode receber o endereço de y. Tá? Apesar de ser pouco utilizado, como eu quero mostrar o conteúdo completo para vocês, então eu tenho que mostrar a possibilidade, né, da existência desse tipo de ponteiro. Ponteiros para ponteiros. Tá? E agora, para a gente fechar essa matéria de hoje, vamos falar de aritmética de ponteiros, que é muito importante quando a gente for trabalhar com arquivos. Bom, a linguagem C possibilita o uso dos operadores aritméticos de soma e subtração para manipulação de ponteiros. Só esses dois, tá? De soma e subtração. Multiplicação e outros não podem. Tá? Mas antes da gente partir para o desenvolvimento desse assunto, temos que desviar nossa atenção para um conceito básico relativo aos tipos de dados. Bom, cada tipo de dado ele ocupa um tamanho específico na memória. E isso varia conforme a arquitetura computacional. Né? Cada um ocupa um tamanho, mas cada arquitetura de computador tem seu padrão. Mas para tornar possível a explicação, vamos nos basear na maioria estatística dos casos, tá? Onde um char ocupa 1 byte, um inteiro 2 bytes e um float 4 bytes. Tá? Agora considere a seguinte situação. Eu criei um ponteiro para char, né, que eu chamei de PC, um ponteiro para inteiro, que eu chamei de PI, e um ponteiro para float, que eu chamei de PF. Agora observe a seguinte representação da memória. Mais uma vez, estou representando a memória aí, que é essencial para a gente entender como é que funciona os ponteiros. Tá? Então, nessa representação de memória, cada divisão dessa corresponde a 1 byte. Como a gente considerou um char 1 byte, então ele corresponde a um tamanho de um char também. Se em determinada altura do nosso programa o ponteiro C aponta para a posição 013 e eu incremento, esse ponteiro vai apontar para o próximo bloco de 1 byte, já que o tipo char ocupa só 1 byte. Agora, se o ponteiro PI estiver apontando para o endereço 015, por exemplo, e eu incrementar ele assim, ele vai apontar para o endereço 017. Por quê? Porque é o próximo bloco de 2 bytes, já que o inteiro ocupa 2 bytes. Certo? Analogamente, se o ponteiro PF aponta para o endereço 019, por exemplo, né, e eu incremento ele, PF++, ele vai apontar para o próximo float, que estará 4 bytes adiante. Né? Por quê? Porque o float ocupa 4 bytes.
Então ele vai apontar para o endereço 023 e assim sucessivamente, tá? Se eu incrementasse o ponteiro PF mais uma vez, ele ia apontar agora para o endereço 0027, né, que são 4 bytes à frente, ou seja, para o próximo float. Então, se o meu ponteiro para float, por exemplo, né, é submetido a uma operação de soma como essa aqui, ó, PF recebe ele mesmo mais 12, ele não vai apontar para 12 endereços à frente. Ele passará a apontar por equivalente a 12 floats à frente. Como a gente está considerando 4 bytes para cada float, então ele vai apontar para 48 endereços à frente, tá? Então isso é muito importante a gente saber como é que funciona a aritmética de ponteiros, tá? Vale lembrar, tá, que apesar de não ter sido utilizado nesses exemplos, as operações de subtração também seguem o mesmo raciocínio. Bom, a parte básica de ponteiros que eu tinha para falar era isso aí. Agora vamos para a parte da fixação do conteúdo, tá, através dos exercícios. Exercício 1. Seja o seguinte trecho de programa. A criação de duas variáveis inteiras, tá vendo? Int i igual a 3 e j igual a 5. E a criação de dois ponteiros para inteiro. Eu tenho asterisco p e asterisco q. Aí o meu ponteiro p recebe o endereço de i e o meu ponteiro q recebe o endereço de j. Então, a partir disso, vocês vão me falar qual que é o valor das seguintes expressões. Tá? Na primeira, vocês vão falar se é verdadeiro ou falso. E nas três demais, vocês vão me informar qual que é o valor que representa essas operações. Tá certo? Na questão 2, eu pergunto qual será a saída desse programa que eu tenho aí embaixo, supondo que a variável i ocupa o endereço 4094 na memória. Ou melhor, 4094 na memória. Tá? Então, eu tenho lá a criação do inteiro i, né, que recebe o valor 5, e um ponteiro para inteiro, p. Aí o meu p recebe o endereço de i, e eu tenho um printf. Então, vocês vão me falar quais os valores que esse printf vai imprimir. É bom lembrar que porcentagem p, que é o primeiro valor que vai aparecer no printf, p é o formato de um ponteiro, tá? Assim como porcentagem d é para números decimais, porcentagem f para números floats, porcentagem c para char. Então, o meu porcentagem p ele serve para mostrar endereço, tá? Serve para mostrar o valor de um ponteiro, tá certo? Questão 3. Se i e j são variáveis inteiras e p e q são ponteiros para inteiros, quais das seguintes expressões de atribuição são ilegais? Tá? Eu tenho aí diversas operações de atribuição, mas algumas delas vão dar erro no programa, tá? São ilegais, são impossíveis de serem feitas. Então vocês vão analisar cada uma delas e ver quais são impossíveis, tá? Informar quais são impossíveis. A nossa aula de hoje encerra-se por aqui, tá? Na próxima videoaula nós vamos colocar essa parte de ponteiros na prática, porque a gente vai aprender sobre os arquivos em C. Não percam. Muito obrigado.